Olá pessoal, hoje a nossa aula sobre história e teologia do movimento pentecostal, e nessa segunda parte da nossa videoaula estamos falando sobre do início ao fim da era apostólica. Eu disse para vocês que o apóstolo Pedro, dentre os quase 120 irmãos batizados do Espírito Santo, se levanta e prega uma palavra, lembrando inclusive da profecia de Joel, que o Espírito desceria sobre toda a carne, né? E na mensagem o apóstolo Pedro transmite com veemência, e acontece uma coisa inesperada. Próximo de 3.000 pessoas se convertem. Essas pessoas eram formadas de judeus helênicos, como disse para vocês, judeus helênicos, porque já moravam próximo de 3 séculos já nas províncias gregas, gentios de todas as nações do mundo, desde o norte da África até a Pérsia, porque iam para Jerusalém. Muitos deles eram prosélitos religiosos, pessoas que se converteram à fé judaica e agora estavam ali cumprindo os seus rituais, indo à festa, se apresentando, oferecendo o seu sacrifício. Pedro, junto com os demais apóstolos, impulsionado pelo Espírito Santo, proclamam com veemência as boas novas do Evangelho, as boas novas do Senhor Jesus, e com autoridade convoca a multidão ao arrependimento. É interessante essa mensagem de Pedro, ele fala sobre o pecado, contra o pecado, né? Para que o pecado, o arrependimento, para que o pecado seja perdoado. A mensagem parece uma continuação da mensagem de João Batista. Pedro não se amedronta diante da multidão, mas sua coragem do revestimento do poder de Deus, o mesmo proclama as boas novas da salvação. Pedro era pescador, então não tinha muito contato com a multidão. Alguns pregadores, algumas pessoas têm uma interpretação errônea do apóstolo Pedro, dos apóstolos, discípulos de Jesus. Alguns chegam até a dizer que eles eram analfabetos. Não eram analfabetos. Eles eram taxados de analfabetos porque não conheciam a filosofia, né? Assim como no Império Romano, quem não era romano era taxado de bárbaro, né? E para o judeu, então, quem não era, no tempo de Jesus, quem não sabia filosofia era taxado de uma pessoa ignorante. Mas em relação à teologia, não. Todo judeu, quando inicia a sua iniciação na fé judaica, com 12 anos de idade, ele já sabe a lei de cor salteado. O próprio texto da lei vai dizer que os pais eram orientados a colocar os textos em letras garrafais no muro, na parede, nos umbrais da porta, na mão, ou na testa, para que a criança ia aprendendo já a lei. Então, o apóstolo Pedro, o Tiago, enfim, todos eles sabiam de cor salteado a lei, sabiam as tradições, sabiam dos rituais, sabiam das regras. Numa linguagem simples, eles sabiam a teologia, eles conheciam profundamente. E, no entanto, Pedro, quando prega para milhares de pessoas, porque quase 3.000 se converteram, mas não tinha só quase 3.000 ali, certamente havia milhares de pessoas. Dentro de uma estatística, para 100 pessoas se converter, tem que ter mais ou menos perto de 1.000 pessoas no ambiente. Então, 3.000 pessoas, então tinha alguns milhares de pessoas naquele dia. Pode ser que tivesse só 5.000, 10.000, né? Mas que existia milhares de pessoas naquele dia, existia, e o apóstolo Pedro não tem medo, e ele, dentro da mensagem, ele vai lembrar, ou ele vai citar uma profecia de Joel para comprovar a descida do Espírito Santo sobre os irmãos lá do Atos capítulo 2. Com a inauguração da igreja, Lucas relata na sua obra as características da igreja do Novo Testamento, ou seja, uma igreja carismática, uma igreja viva na esperança e com a autoridade do Espírito Santo. Então a igreja ela tinha essas qualificações, ela era carismática por conta dos dons espirituais, ela era viva porque ela trabalhava, ela praticava a missão, era viva da esperança porque eles trabalhavam todo dia esperando o retorno do Senhor Jesus conforme a promessa, e também com a autoridade do Espírito Santo, porque o mudo, o surdo, o paralítico, o possesso eram curados pelo poder do Senhor Jesus. Era tão nítido a ação do Espírito Santo no meio dos irmãos, que chegou a chamar a atenção de um determinado cidadão que quis comprar os dons, e o apóstolo Pedro repreendeu. As qualidades dessa igreja, né, da igreja do Novo Testamento, da igreja primitiva, da igreja de Atos dos Apóstolos, ela é comprovada a partir da manifestação do Espírito Santo, realizando milagres,
libertação, conversões acontecem de forma espontânea. Porque o apóstolo Pedro, na cura do paralítico, a Bíblia diz que chegou a 5.000 almas convertidas. Por quê? Porque o Senhor Jesus manifestava a sua graça. O apóstolo Pedro e João, quando ia para a oração das 3 da tarde, hora nona, havia ali um homem paralítico desde o ventre materno. E o apóstolo Pedro, impulsionado pelo Espírito Santo, disse a ele: não tenho ouro e prata, mas o que eu tenho eu te dou. Mas o Pedro fez um convite: olha para nós, não tenho ouro e prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré, levanta e anda. E a Bíblia diz que o homem se levantou sobre os seus artelhos e começou a pular e entrar dentro do templo, glorificando o nome do Senhor. E aquele homem curado, com a sua saúde restaurada para a glória de Deus. Agora você imagine a grandeza de você todo dia passar num lugar, numa rua, num caminho, e ter ali um homem pedindo, esmolando todo dia. E um belo dia você está no ambiente, esse homem entra andando com seus próprios pés, e você o indaga: o que aconteceu? E ele conta para você que Jesus o curou através da oração de um dos seus servos. Pedro, ele tem essa autoridade. Então a igreja do Novo Testamento é uma igreja poderosa, é uma igreja carismática, é uma igreja cheia de esperança e uma igreja viva. A cura divina, os milagres aconteciam de forma natural. O Lucas vai dizer que o apóstolo Pedro, as pessoas às vezes não tinham como chegar perto de Pedro, colocavam os seus doentes, os seus parentes enfermos, doentes, à beira da estrada, sabendo aonde Pedro ia passar. E a Bíblia diz que quando Pedro passava, a sombra dele curava os enfermos. Para você ter uma ideia da grandeza do poder do Senhor na igreja primitiva. Os fenômenos sobrenaturais ocorrem sem barreiras, então, ou seja, entre judeus, entre gentios, entre romanos, e todos que criam e recebiam o poder de Deus. Você vai ver isso no capítulo 9 de Atos. Então no capítulo 2 nós temos a descida do Espírito Santo sobre os irmãos, os apóstolos, os discípulos e as mulheres, incluindo Maria. Quando se chega no capítulo 9, você tem uma experiência interessante. Por quê? Porque havia um homem, um gentio, um centurião chamado Cornélio. Então, por ser centurião, ele era um oficial. E aí então ele orava, ele era um homem temente a Deus. Ele não era um prosélito, ele era um homem temente. E aí você pode perguntar: qual a diferença de prosélito, professor, e de temente? O prosélito era aquele que se convertia à fé judaica e praticava todos os rituais, cumpria todos os rituais judaicos. Já o temente a Deus não. O temente a Deus, ele acreditava no Deus Israel. Ele fazia muitas ações de temor ao Senhor, mas ele não aceitava os rituais, ele tinha a vida dele normal. Tá? Nós chamamos hoje de amigo do Evangelho, aquela pessoa que vem na igreja, aquela pessoa que pede oração, mas ele não se converte, não batiza nas águas, ele não frequenta uma igreja, não é membro de uma igreja. Então nós damos o nome de amigo do Evangelho. Cornélio era mais ou menos isso. Se fosse o de hoje, nós chamaríamos ele de amigo do Evangelho. Cornélio era um homem temente a Deus, um homem que esmolava, assistia os pobres, homem que jejuava, que orava, que lia a lei. Era um homem temente a Deus. E numa dessas suas orações, desse seu sacrifício, a Bíblia diz que Deus envia, arrebata Pedro e fala para Pedro ir até a casa de Cornélio. E Cornélio então, orando, Deus fala para ele: manda um mensageiro até um lugar chamado Curtidor, Simão Curtidor, e lá tem um homem, manda ele vir aqui. E o apóstolo Pedro é convidado para pregar para a família de Cornélio. E a família de Cornélio se converte à fé cristã, porque Pedro, quando está pregando, o Espírito Santo é sobre todos eles. Na família de Cornélio, nos parentes de Cornélio, nas mulheres, nos servos e nas servas. Porque o Espírito Santo não faz acepção de pessoa. Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo.